E o meu filho, que sem querer colocou o celular dele pra gravar e acabou gravando as vizinhas falando sobre mim. Essa situação é uma situação assim tão chata que toda vez que eu comento, que eu falo sobre esse assunto, parece que eu tô passando por tudo assim de novo. Eu me separei tem alguns meses do pai do meu filho e eu aluguei um apartamento pra eu morar com meu filho, até mesmo por questão de ter mais segurança. E dias depois que nós nos mudamos nesse apartamento, o meu filho pediu pra ir jogar bola, então nós descemos e enquanto ele jogava bola, eu fiquei ali no meu cantinho, trabalhando no notebook. Nisso chegou outras mães e ali elas começaram a puxar assunto comigo, começamos a conversar e pegamos amizade. Conversa vai, conversa vem, elas perguntaram se eu era casada, eu falei que eu tinha me separado recentemente, que eu estava começando uma nova vida. E vários outros assuntos. Elas até me colocaram no grupo que elas tinham ali de algumas pessoas do condomínio. Até que eu precisei entrar, só que depois desse dia, todas as vizinhas foram super legais comigo, super assim receptivas, sabe? Elas falaram dos eventos que eles costumavam fazer de final de ano, falaram que eu ia participar. Até que um certo dia, uma dessas vizinhas, ela pegou o salão pra fazer um churrasco e ela convidou todo mundo que estava ali no grupo, eu também. E eu fui. Na verdade, eu fui mais assim pela educação e pela recepção que elas tiveram comigo, porque por mim, eu preferia ficar na minha casa. Então eu realmente fui mesmo assim por educação. E nesse churrasco estaria a família, os maridos. E assim que eu cheguei naquele churrasco, eu já me arrependi de ter ido. Parte 2. Assim que eu cheguei naquele churrasco, eu fui cumprimentar todas. E todas me cumprimentaram assim super estranhas. Eu sentei em uma mesa sozinha porque nenhuma delas me convidou pra sentar junto delas. Elas não fizeram nem questão de ir até a mesa que eu estava pra, sei lá, conversar, puxar um assunto. Foi quando eu encanei, levantei, chamei o meu filho e eu fui embora. E ninguém percebeu. Tanto que ninguém, depois desse dia, mandou nada no grupo ou comentou nada no grupo. Então, depois desse dia, eu parei de fazer questão, assim, de ser tão educada. Ok, passou uns dias, até que um certo dia meu filho pediu novamente pra descer pra jogar bola. Só que nesse dia eu tinha uma reunião importante. Então eu levei ele lá embaixo, porque era totalmente seguro. Falei pra ele que eu só ia participar da reunião e que assim que acabasse eu já voltava ali pra ficar com ele. Falei pra ele deixar o celular dele pra tocar, se caso eu ligasse pra ele. O meu filho, ele tem 10 anos, então eu desci, deixei ele lá. E assim que eu tava voltando pro meu apartamento, chegou uma das vizinhas e perguntaram se eu não ia ficar ali. Falei que não, que eu tinha uma reunião, que eu ia deixar ele ali, só que logo eu já voltava. E aí elas falaram pra mim ficar tranquila, que elas olhavam o meu filho. Tá bom. Voltei pro apartamento e no meio da reunião eu mandei uma mensagem pro meu filho pra saber se estava tudo bem. Só que ele não respondeu. Como ele demorou pra responder, eu liguei. Ele atendeu, disse que estava tudo bem e voltou a jogar. E assim que a minha reunião acabou, eu já desci pra buscar ele. E nesse mesmo dia, mais tarde, como de costume, assim que meu filho dormiu, eu fui pegar o celular dele pra olhar, porque eu mexo em tudo. E assim que eu entrei na galeria dele, eu vi que tinha um vídeo, só que assim, logo de início era um vídeo estranho, porque tava filmando o céu. Entrei no vídeo e realmente o vídeo tava filmando o céu. Então na hora eu já imaginei que ele tinha colocado o celular ali sem querer, né, pra gravar. E prestando atenção no vídeo, eu vi que tinha algumas conversas no fundo. Então eu parei pra ouvir e prestando bem atenção, eu ouvi as vizinhas falando sobre mim. Elas estavam conversando entre elas, comentando sobre um amigo secreto que elas faziam de final de ano e que estava chegando esse dia. Nisso, uma delas perguntou para uma outra se eu iria ser convidada. E as outras falaram que não iam me chamar porque eu era muito metida, que eu me achava demais, só porque eu fazia academia, tinha silicone e por ser mais nova que elas, segundo elas. Não bastando isso, elas ainda comentaram que no churrasco eu me excluí porque eu me acho melhor que todo mundo. E ainda falaram que elas não sentiam confiança de deixar o marido perto de mim. Falaram outras coisas também, mas deixa pra lá, não vem ao caso. Eu fiquei com tanta raiva quando eu vi aquilo. No dia seguinte, eu mandei bom dia no grupo, mandei o vídeo que o meu filho tinha gravado sem querer, expliquei que tinha sido sem querer e pedi por favor pra que elas ouvissem com muita atenção a conversa que tinha no vídeo. E ali eu falei que eu sentia muito por elas pensarem aquilo sobre mim, porque era tudo completamente ao contrário. Falei que eu não sou melhor que ninguém, não me acho melhor que ninguém e que eu não quero o marido de ninguém, porque se eu quisesse marido, eu ainda estaria casada. E depois que eu falei tudo, eu saí do grupo. Gente, nesse dia, era vizinha o dia inteiro na minha porta. Todas tentando se justificar, umas até jogando a culpa assim na outra. Ali eu falei pra todas elas que tava tudo bem, que eu desculpava pela situação, só que eu não queria mais amizade com ninguém. E hoje eu tô na minha, vivo tranquila, só eu e meu filho, não preciso forçar simpatia com ninguém. Tanto que quando meu filho desce na piscina ou pra jogar bola, coloco o meu fone, pego o meu note ali eu fico no meu cantinho, ninguém me atrapalha. Quando elas me veem, elas até vão, me cumprimentam, mas já vai pro canto delas e ali elas ficam, sabe, não me perturbam. É um clima estranho? É, só que eu prefiro assim do que ficar forçando simpatia. A minha mãe acha que só porque eu tenho 2 casas e a minha irmã não tem nenhuma, eu sou obrigada a ceder uma pra ela sem cobrar o aluguel. Infelizmente, em 2008, o meu marido sofreu um acidente de trabalho, ele faleceu, então eu peguei uma indenização e também fiquei com a pensão, né? E na época, eu pagava aluguel, a gente pagou aluguel por 10 anos, então quando ele faleceu, eu peguei o valor da indenização e comprei a minha primeira casa. Mas apesar de ter a pensão, eu nunca parei de trabalhar. Até porque na época, os meus filhos tinham 2 anos e o mais velho ia fazer 4.
E eu sempre quis dar do bom e do melhor pros meus filhos. Então, pra eu fazer isso, só a pensão não daria, né? Tanto que depois eu pensei assim, eu tenho uma casa. Quando Deus o livre eu vier a falecer, que um dia vai acontecer, vai ter que vender e dividir pros 2 filhos. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer de tudo pra comprar outra casa, pra quando isso viesse a acontecer, eu deixar uma casa pra cada. Nisso eu venho trabalhando, fazendo de tudo, juntando cada centavo, apertando aqui, apertando ali, pra conseguir realizar essa meta de vida, sabe? Em 2022 eu consegui comprar a minha casa, eu fiquei toda feliz, né? Porque, tipo assim, tá certo, eu fiquei feliz com a primeira casa, mas, primeiro, que a primeira casa eu consegui através de uma grande desgraça que aconteceu na nossa vida, né? E segundo, que não foi com esforço igual foi essa, porque essa foi bem com o suor do meu rosto. E aí eu toda feliz, fui contar pra minha mãe, né? Fui contar pros meus irmãos. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Minha irmã falou assim, Márcia, você é a única rica da família, né? Num tom de deboche, num tom de sarcasmo, não sei. Os meus filhos, eles são solteiros. Os 2 moram aqui dentro de casa. Então, essa casa, ela tá alugada, sabe? Quando foi em abril desse ano, a minha irmã separou do marido. E assim, ela poderia muito bem morar na casa da minha mãe. Só que na casa da minha mãe, mora nosso irmão e a esposa dele. E a minha irmã, ela não dá certo com essa nossa cunhada. Então, por causa disso, ela foi pagar aluguel. Só que assim, é só ela. Ela não tem filho pequeno, não. E aí, de lá pra cá, sempre que eu vejo a minha mãe fica com a mesma conversa. Que tem dó da minha irmã, que a minha irmã tá passando dificuldade, que ela ganha um salário só e meio salário ela tem que pagar o aluguel. E sim, gente, eu tenho dó. Como eu falei, eu paguei aluguel durante 10 anos. Eu sei o quanto é difícil, mas eu não posso fazer nada. E eu fiquei sabendo que a minha irmã que tava enchendo a cabeça da minha mãe, sabe? Porque eu teria que ceder uma casa minha pra ela poder morar. Aí quando foi um dia, a minha mãe veio aqui e ela falou isso abertamente. Ela falou assim, Márcia, você tinha que ceder outra casa pra sua irmã morar. Coitada, você trabalha, você tem pensão, né? Sua vida tá tranquila. E a coitada lá só tem um salário, ainda tem que pagar aluguel. Eu falei assim, mãe, eu não posso não, mãe. Infelizmente, que a casa tá alugada há mais de um ano pros mesmos inquilinos, eu não vou lá pedir eles pra sair de jeito nenhum. E outra, mãe, se eu tenho essa casa, eu também lutei muito. Quantas vezes eu deixei de sair pra poder guardar o dinheiro e comprar? Quantas vezes eu já senti vontade de comprar uma roupa, comprar um sapato, porque a minha meta era juntar o dinheiro pra comprar essa casa? E aí a minha mãe ficou brava, falou assim que eu sou egoísta, que eu só penso em mim, que eu não tenho dó, que ela é minha irmã, que ela é sangue do meu sangue. A minha irmã parou de falar comigo. Minha irmã virou a cara pra mim, não conversa comigo, ela fala pros nossos irmãos que eu sou a rica da família e que ela é a pobrezinha da família, que eu não tenho um pingo de dó. Mas, gente, pensa só, igual eu falei, primeiro que a casa já tá alugada, né? Não faz sentido eu tirar os meus inquilinos de lá pra emprestar a casa pra minha irmã. E outra, imagina só, se eu empresto a casa pra minha irmã, e aí um dia eu preciso da casa, com que cara eu vou pedir a minha irmã pra sair da casa pra mim? Eu não vou ter cara pra poder fazer isso. Então, tipo assim, é uma situação muito difícil. Eu não acho que por eu ter 2 casas, eu sou obrigada a ceder uma pra minha irmã, mas pra minha mãe, eu sou egoísta.